Boa noite, bem-vindos. O meu nome é André, estás no Águia News, um canal que fala sobre o Benfica. Vamos aqui fazer uma análise ao Paris Saint-Germain 1, Benfica 1, um empate no Parque dos Príncipes. E no Parque dos Príncipes, quem reinou foi o Sport Lisboa e Benfica. Começar por falar do 11 inicial, portanto o Benfica jogou com o seu 11 típico, apenas com uma alteração, que foi o Fredrik Auschens. Fredrik Auschens, aparentemente a sua entrada, nós prevíamos que o Benfica pudesse mudar para um 4-3-3 com a sua entrada, no entanto, Roger Smith foi igual a si próprio, igual à identidade do Benfica, e Auschens entrou para o lado esquerdo, passando o João Mário para o lado direito, e o Benfica apresentou o 4-2-3-1. Já vamos falar da exibição do Fredrik, já vamos falar da exibição do João Mário, mas começando por falar em termos estratégicos como é que o Benfica jogou. O Benfica jogou com o seu típico futebol, o típico jogo que apresenta, portanto, pressão alta, pressionar lá na frente, linhas subidas, pelo menos esse era o plano. Depois, durante o jogo, o Benfica foi baixando as linhas, mas o plano era linhas subidas, recuperar a bola no momento defensivo do Paris Saint-Germain, e a partir do momento em que recuperas, passas para o teu colega mais próximo e tentas o ataque rápido. Portanto, 2 toques. O Benfica tentou fazer isso, mas o que se passou na prática foi que o Benfica, no momento defensivo, fechava por dentro, ou seja, Fredrik e João Mário fechavam por dentro, faziam um jogo interior no momento defensivo, para anular os médios que alimentavam o ataque do Paris Saint-Germain. No caso, o Vitinha e o outro elemento, o Verratti. Com esta estratégia que o Benfica teve, que foi pôr os extremos, neste caso o Fredrik e o João Mário, a fechar por dentro, permitimos ter mais elementos no meio campo e permitimos que Vitinha e Verratti não conseguissem alimentar o ataque. O ataque do Paris Saint-Germain é muito bom, mas é quando tem a bola no momento ofensivo. O que acontece era que o Neymar descia muito no terreno, o Pablo Sarabia descia muito no terreno e deixavam de ser jogadores perigosos. Portanto, a estratégia do Benfica de anular os jogadores que alimentam o ataque foi bem conseguida. Em termos ofensivos, o Benfica procurava duas formas de atacar. Principalmente na largura, portanto os nossos extremos davam largura e tentavam o cruzamento, ou tentavam o cruzamento rasteiro, ou cruzamento a meia altura, ou então jogo interior. Portanto, iam variando e é assim que se tem que fazer. Não pode haver apenas um plano em termos ofensivos, tem que haver mais que um plano. E o Benfica foi variando o seu tipo de forma como procurava chegar à frente de ataque e bem. Sendo que defensivamente destacava-se essencialmente por isso, por os extremos fecharem por dentro e anularem os alimentadores do ataque. E para mim foi excelente essa estratégia que resultou perfeitamente. Agora falando em relação aos factos do jogo, portanto, o primeiro remate do jogo foi do Benfica, portanto o Rafa aos 17 minutos fez o primeiro remate do jogo, a demonstrar logo que o Benfica vinha para atacar. Logo a seguir o Benfica supostamente ganhou um penalti, portanto a equipa portuguesa ficou à espera de um penalti por um evidente ataque à minha área. Mas esse anseio foi desfeito por um fora de jogo assinalado a João Mário. Eu, na hora que estou a fazer o vídeo, não tive a oportunidade de ver o resumo do jogo, não tive a oportunidade de ver a repetição na altura em que estava a ver o jogo e, nesse sentido, não sei se estava fora de jogo ou não vos consigo dizer. Mas se não estava fora de jogo, era um penalti claríssimo. Se estava fora de jogo, não há nada a dizer. Que foi, salvo erro, aos 18 minutos. Depois, aos 39 minutos, a inauguração do marcador, por uma falta de António Silva sobre Joan Bernat, que foi quem substituiu Nuno Mendes, que estava lesionado, na ala esquerda, e Mbappé, que estava a fazer um bom jogo, acaba por marcar um penalti, que não deu hipótese ao Vlaco Dimos. Portanto, o penalti é de facto penalti, o amarelo é de facto bem mostrado, e o Paris Saint-Germain vai para intervalo com essa vantagem, ainda teve mais uma oportunidade antes do intervalo, e portanto, acaba por ir, a meu ver, injustamente, porque o Benfica estava a conseguir criar o seu jogo, a conseguir criar as suas oportunidades. É verdade que não rematou à baliza, mas criava oportunidades, rematou não no alvo, mas fez remates que não foram à baliza, mas criou algumas oportunidades que poderiam ter tido, criou alguns lances que, se fossem melhor decididos, poderiam dar oportunidades de golo. E o Paris Saint-Germain também não criou assim por aí além, não criou assim grande jogo, teve aquele penalti e pronto. Portanto, a meu ver, se não fosse o penalti, o resultado justo ao intervalo seria o empate. Portanto, no segundo tempo, o Benfica continua a atacar, portanto houve um cruzamento que é desviado de cabeça por Gonçalo Ramos, que poderia resultar em golo, não resultou, a bola foi fora. E no seguimento, pouco depois, Verratti pisa Rafa na área e falta assinalada com recurso a VAR, aos 60 minutos. E João Mário, faz um remate, bate o penalti para o meio da baliza e fez bem, porque o Donnarumma é muito grande e se o Donnarumma adivinha ao lado, provavelmente defende a bola. E portanto ele mandou para o meio e aos 61 minutos o Benfica empata, justamente por aquilo que tinha estado a produzir, acaba por haver justiça no resultado com este empate.
a uma bola. Pouco depois, Gilberto rendeu Bá, no meio dos festejos, Gilberto acaba por render Bá, porque o Mbappé estava a conseguir causar dores de cabeça ao Bá e o Roger Smith colocou o Gilberto para tentar estancar o Mbappé, mas não deu resultado. O Benfica acabou por fazer algumas alterações, mas todas as alterações foram com sinal ofensivo. Portanto, o Roger Smith deu o sinal à equipa de que era para continuar a atacar, não era para recuar, porque as substituições que ele fez foi o Gilberto pelo Bá, pouco depois entrou o Diogo Gonçalves, o Rodrigo Pinho e o alemão, portanto, o Draxler. 3 jogadores ofensivos. Saiu outros 3 jogadores, saiu o Rafa, o Gonçalo Ramos e o Florentino, portanto, troca por troca. Futebol, aliás, troca por troca, não, quando saiu o Florentino, passou o Frederic, o Washington mais, a jogar mais recuado e o Neres e o Draxler a jogar num momento mais ofensivo. Mas Roger Smith muito bem, a dar sinal à equipa que era para atacar, que era para continuar à procura da vitória. E é verdade que o Benfica baixou as linhas a partir do momento em que empatou, mas Roger Smith sempre a dar sinal à equipa que era possível mais do que isto, era possível mais do que o empate e que era possível que o gigante europeu que é o Benfica ganhasse a uma equipa milionária que está agora a aparecer, que é o Paris Saint-Germain. Porque eu acho que os jornalistas na conferência de imprensa perguntam ao Roger Smith qual é a sensação de empatar contra um gigante europeu? Sabe-lhe a vitória? Não, meu amigo jornalista que fizeste a pergunta. Quem empatou com um gigante europeu foi o Paris Saint-Germain. Porque o Paris Saint-Germain não tem nenhuma Liga dos Campeões. O Benfica tem 2. O Benfica é bicampeão europeu. Tem 37 títulos nacionais. O Paris Saint-Germain tem quantas Ligas dos Campeões? Quantas? 0. Quantos títulos nacionais tem? Salvo erro 10. É verdade que o Paris Saint-Germain tem um orçamento, segundo a Transfermarkt, tem um orçamento de 870 milhões. E o Benfica 200 e tal. Ok, tudo bem. É uma equipa milionária. Mas quem é que é o gigante europeu? Para definir um gigante europeu, tens de definir, historicamente, a equipa. Que história é que deu o Paris Saint-Germain? Nenhuma. Quem é o gigante europeu? É o Benfica. Portanto, a pergunta tinha que ser feita ao treinador do Paris Saint-Germain, como é que se sente por empatar contra o gigante europeu, que é o Benfica? Aí seria uma pergunta correta. Voltando ao jogo, bom, depois acabou por entrar também o Chiquinho, já no final do jogo, para o lugar do João Mário, se não me engano. Eu as substituições agora estou aqui um bocado baralhado, mas acho que foi isto que eu acabei de vos dizer. Mas já no final do jogo, e portanto não há muito a dizer sobre a entrada do Chiquinho. Portanto, no termos gerais, o empate acaba por ser justo. As duas equipas estiveram equilibradas até a nível de remate. Vou aqui ver 5 outras estatísticas. Houve 7 remates do Benfica, 7 remates do Paris Saint-Germain. Houve 3 remates à baliza do Paris Saint-Germain contra 1, sendo que o do Benfica foi de penalti, o do Paris Saint-Germain também um deles foi de penalti e outros 2 não foram de penalti. Portanto, houve aqui muito equilíbrio em termos de oportunidades concretas de golo, no meu entender. E, portanto, o empate adequa-se. O Benfica está neste momento em segundo lugar do grupo, com os mesmos pontos que o Paris Saint-Germain. Portanto, em termos de diferença de golos está igual. O Paris Saint-Germain tem 7 golos marcados, 4 sofridos. Mas o Benfica tem 6 golos marcados. É verdade, tem menos um golo, mas tem 3 golos sofridos. Ou seja, sofreu menos um golo e marcou menos um golo. O que em termos de diferença de golos marcados e sofridos são 3. Portanto, Paris Saint-Germain, 3 golos. Diferença de 3 golos marcados e sofridos. Benfica também. No entanto, aqui na classificação aparece o PSG em primeiro. Suponho que tenha a ver com o facto de eles terem mais golos marcados. E não pela diferença de golos. A Juventus perdeu contra o Maccabi Haifa, salvo erro por 2-0 ou 2-1. Não me lembro, mas acho que foi 2-0. Surpreendentemente desse resultado. E está com 3 pontos. E o Maccabi Haifa está também com 3 pontos. Portanto, o Benfica está a 2 pontos da classificação. Sendo que o empate à partida dá, mas o Benfica tem que pensar realisticamente o que é que é preciso. Se tudo correr mal, o que é preciso? 2 pontos. Portanto, o Benfica tem que se focar na vitória, porque basta uma vitória para passar, digamos assim. No entanto, 2 empates, ou seja, 2 pontos é o suficiente para garantir a passagem do Benfica. Pode ser preciso menos do que isso, mas já contendo na pior das hipóteses, será necessário esses 2 pontos. Não sei se me a fazer entender. Portanto, Benfica a 2 pontos de qualificar-se no grupo H da Liga dos Campeões, com 8 pontos, algo que seria impensável no início, a não ser eu e as pessoas que aqui estavam neste canal, que nós temos. Se vocês não acreditarem, vão ver. Uns vídeos atrás, quando eu vi o grupo, disse, não, o Benfica é que é o grande europeu, o Benfica é que é o gigante europeu. O PSG está agora a aparecer, as Juventus também têm uma história bonita, o Maccabi Haifa está agora a aparecer, portanto o Benfica é que é o clube com história, o Benfica é que está a fazer um grande campeonato,
estava a fazer um grande arranque de campeonato e o Benfica está a jogar muito. Portanto, o Benfica é um clube que pode olhar de olhos nos olhos com estes adversários e pode vencer. E o facto é que está aqui à vista, é que o Benfica está com claras hipóteses de passar. E a exigência tem que ser essa, exigir a vitória sempre. Obviamente nem sempre é possível, mas a postura que os jogadores têm em campo é meio caminho andado para vencer. Se tiverem uma boa postura e não vencer, acredito que os adeptos não vão, digamos, malhar nos jogadores nem no treinador. E, portanto, a postura do Benfica está a ser boa, está a ser positiva e os resultados estão a aparecer. Em relação aos melhores em campo, este vídeo está longuíssimo, vamos lá ver se alguém vai ver isto, não é? Melhores em campo, para mim, é assim, o Rafa conquistou um penalti que nos deu a vitória aos 60 minutos, portanto, estou aqui um bocado dividido, mas acho que o João Mário e o Enzo Fernandes fizeram um jogo muito bom. Talvez esses dois jogadores eu destacaria como melhor em campo. O João Mário jogou encostado pela direita, na ausência de David Neres, mas foi o Porto Seguro da equipa, com a calma habitual, a segurar a bola, permitiu muitas vezes que a equipa respirasse, mas subisse no terreno, teve tranquilidade a bater o penalti e já leva 6 golos. Atenção, meus amigos, o João Mário já leva 6 golos, 6 assistências. Repito, 6 golos, 6 assistências no total dos jogos desta temporada. Portanto, merece este destaque. António Silva cometeu um penalti, é verdade, um penalti que eu acho que naquela situação, perante o Mbappé, o que ele tinha que fazer ali na área era temporizar e não atacar a bola. Atacou a bola, provocou um penalti evidente, teve esse erro, mas não tremeu o resto do jogo. O resto do jogo foi muito positivo do António Silva. Rafa, por vezes ele aparecia mais na linha, portanto ele estava com disponibilidade tática para aparecer na linha ou no meio. Eu acho que ele destaca mais no meio, no meu entender. No entanto, neste jogo não foi o seu jogo, digamos assim, em termos gerais. Quer dizer, foi o seu jogo porque conquistou o penalti, portanto eu não posso... O Rafa acaba por também ser uma referência elogiosa por ter conquistado o penalti, não é? Em relação também à entrada do Fredrik Auschens, eu fiquei de falar, eu acho que o Fredrik Auschens fez um bom jogo, apesar de o pé dele ser o direito, ele é destro, jogou pela esquerda, nunca jogou naquela posição, mas acabou por cumprir o seu papel bem feito, ou seja, soube aparecer num momento defensivo com qualidade e soube também contribuir ofensivamente para a equipa. E em relação ao jogo de Fredrik Auschens, o Roger Smith disse o seguinte, e passo a citar: é um jogador fiável, foi por isso que jogou no lugar de Neres, apoiou bem os laterais, corre muito e mostra estas qualidades. Penso que fez um excelente jogo. Eu concordo basicamente com esta análise curta e grossa, digamos assim, de Roger Smith em relação ao jogo de Fredrik Auschens, que não é um jogador para jogar naquela posição constantemente, não é, mas neste jogo em específico foi uma boa solução. Mantendo o Benfica manteve a sua identidade e conseguiu também, de certa forma, estancar o meio-campo adversário com a colocação do Fredrik Auschens como extremo, mas a fechar muito bem ali a zona interior, tal como o João Mário também fechou muito bem a zona interior. E assim anular, obviamente, os armadores de jogo da frente de ataque, que é muito perigosa do PSG. O que é que há mais a falar sobre este jogo? Vamos aqui ver se há aqui mais alguma coisa que me passou. Bom, penso que não, vou só aqui falar-vos dos próximos jogos que o Benfica vai ter. E desde já obrigado a quem está aqui a assistir a estes 3 minutos de vídeo, não é? 13 minutos é muito tempo para um vídeo no YouTube. O próximo jogo do Benfica vai ser contra o Caldas, no sábado, para a Taça de Portugal, portanto vai ser um jogo fora, num estádio que eu não conheço, não é? Não sei como é que está o campo do Caldas, não sei se é um campo com qualidade para uma equipa como o Benfica e, portanto, vai ser um jogo difícil de certeza, porque se o campo não tiver a qualidade necessária, os craques não se conseguem evidenciar. Portanto, muita atenção a este jogo que o Benfica vai ter para a terceira ronda da Taça de Portugal, sábado, às 20h45, nas Caldas da Rainha. Depois vamos ter um jogo sexta-feira, dia 21 de outubro, no Estádio do Dragão. Já sabemos que o Porto espuma-se da boca a jogar contra o Benfica e o Benfica tem que ser igual, tem que espumar da boca também, faca nos dentes para vencer ao Porto. E no Porto, e contra o Porto, no Estádio do Dragão, não venham cá com a teoria do empate, é para ganhar. Sexta-feira, dia 21 de outubro, às 20h15, no Estádio do Dragão. Depois temos o jogo para a Liga dos Campeões, no dia 25, terça-feira, no Estádio da Luz, frente às Juventus. Poderá ser o jogo da consagração do Benfica e na passagem à fase de grupos. Se o Benfica empatar, a possibilidade de passar é muito alta. Se ganhar, está garantida a passagem. Depois temos a fechar o mês, Benfica Chaves, no Estádio da Luz também, transmissão BTV,
dia 29 de 10 de outubro, às 18 horas. Portanto, vamos ver como é que vai correr o mês de outubro. Neste momento, o mês de outubro não começou da melhor maneira, com o empate contra o Guimarães, que era um jogo aparentemente fácil, porque o Guimarães normalmente é nosso freguês. No entanto, esta dupla jornada com estes 2 jogos contra o PSV e também o jogo contra o Rio Ave, eu fiquei satisfeito e muito agradado com a equipa. Portanto, em termos gerais, estamos fantásticos, estamos invictos ainda e só temos de estar satisfeitos com Roger Smith, com a mentalidade que ele está a impor no Benfica, está a impor uma mentalidade europeia, já não é aquela coisa já não é aquela conversa do o Benfica, o nosso campeonato é a Liga Portuguesa, a Liga dos Campeões nós não temos hipótese nenhuma, já não é essa conversa da treta, agora é conversa assertiva, mas chegam ao campo e são mais do que assertivos, acabam por ser brilhantes na sua atuação. E assim tem que se manter. Portanto, muito obrigado por terem assistido ao vídeo longuíssimo. Se gostarem deste vídeo, deixem like e subscrevam se quiserem. E se quiserem aderir ao canal, também o podem fazer. E também podem usufruir de um desconto até 10% na Zumu com o cupom Canal de História, que é um cupom que está associado às minhas redes sociais. Bom, forte abraço, viva o Benfica, fiquem bem, até uma próxima.